Pronto. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Jaqueline Assunção, da Sinergia Treinamentos. Já trabalho com os treinamentos há mais de 20 anos. É um prazer enorme ter vocês aqui. Eu sempre busco trazer temas atuais, esclarecer as dúvidas das pessoas, né, dos profissionais da área. E vieram muito para mim pedindo esse tema, perguntando o que que mudou na parte de classificação de resíduos, na parte do CADRE. E aí conversei com o Wagner, né, e convidei-o para vir aqui falar um pouquinho com a gente sobre. Antes dele começar, só vou apresentar para vocês um pouquinho da Sinergia, para quem não conhece. Eu acabei de fazer um mestrado na área de e-learning, e eu sou especialista nessa parte de treinamentos. Na Sinergia, a gente tem muitos, mais de 50 cursos, todos voltados para a área ambiental. E aí, vou entrar aqui no site só para vocês darem uma olhada. Espera aí. E aí, o Wagner já inicia a live. Passar um vídeo para vocês conhecerem, para quem não conhece, conhecer a Sinergia. Num percurso marcado por mais de 20 anos de experiência e dedicação em formações na área ambiental, a Sinergia Treinamentos emerge como um farol para aqueles que buscam aprimorar seus conhecimentos. São mais de 5.000 alunos entre consultores e profissionais de empresas de diferentes dimensões e setores. Muitos acabam se tornando amigos, parceiros, clientes e fornecedores, além da equipe de mais de 50 professores especialistas com mestrado, doutorado e pós-doutor, com excelente didática e muita experiência prática para passar. A Sinergia é o destino certo para quem compartilha a preocupação em desempenhar um melhor papel na área ambiental e se destacar nesse mercado. A nossa trajetória é um testemunho do compromisso com a excelência e o desenvolvimento contínuo. A escolher a Sinergia Treinamentos, você ingressa num habitat digital com muitos grupos de WhatsApp dedicados à busca incessante de temas específicos de conhecimento na área ambiental que trocam dicas, experiências e participações em projetos. A nossa missão é clara: fornecer formações que transcendam as expectativas, permitindo que os nossos alunos alcancem níveis superiores de competência na área ambiental. A visão que nos guia é a de sermos reconhecidos como referência, não apenas pelos anos de experiência, mas pela qualidade das formações e pelo impacto positivo que os nossos alunos geram no ambiente em que atuam. Os valores que norteiam a Sinergia Treinamentos são a excelência, a ética, a inovação e a responsabilidade ambiental. Ao escolher a nossa empresa, você não apenas investe em formação, mas também se junta a uma comunidade que compartilha a paixão pela preservação ambiental e pelo constante aperfeiçoamento profissional. Além disso, temos novidade nesse ano. Estamos atuando em projetos auxiliando os nossos alunos com coaching, mentoria ou prestando serviços de consultoria. Compartilhamos conhecimento através de lives gratuitas e cursos especializados. E estamos à disposição para crescer junto com vocês nessa área que faz bombar nossos corações. Contem sempre conosco para fazer sinergia e encontrar soluções inovadoras e as ferramentas necessárias para evoluir na sua carreira. Vem fazer parte da nossa comunidade. Bom, é isso, um pouquinho da Sinergia. O que vocês precisarem, fiquem à vontade para me procurar. Se tiverem dúvidas, temas específicos, eu vou fazer questão de descobrir o professor que vai ser ideal para falar sobre o assunto. E hoje eu agradeço aqui a presença do Wagner, né, que eu já conheço há muitos anos, né, Wagner? Estamos juntos já há uns 15 anos, pelo menos. E ele vai falar para a gente, então, sobre esse tema que está gerando muitas dúvidas. A live é por 1 hora, mais ou menos. Vou pedir a gentileza de vocês deixarem o som fechado para não atrapalhar. O Wagner vai ter os momentos que ele vai liberar para vocês perguntarem, né, as dúvidas. E nós vamos sortear 5 bolsas de 50% de desconto num curso mais completo que o Wagner dá na parte de gestão de resíduos,
que ele vai explicar no final, tá bem? Eu estou aqui com vocês. Wagner, fica à vontade, você está com a Legal. palavra Obrigado, sua. Jaqueline. Obrigado. Boa noite a todos que estão aqui. Tem alguns que eu já conheço, já trabalhei junto, já tirei umas dúvidas, já troquei experiências aí, que é assim que vale, né? Então, assim, como já estamos aqui à noite, né? Vamos fazer já, começar, vou projetar um material aqui que eu preparei para vocês, para estar falando aqui, né? Eu sempre preciso da minha colinha, né? Para estar apresentando, tá vendo, conseguindo ver legal aí, Jaque? Beleza? Então tá. Então depois a Certinho. gente, isso, obrigado. Hoje a gente vai falar um pouquinho da nova NBR 10.004. É assim, é uma boa parte da aula, um tema, puxa, super complexo que ficou. Já era razoavelmente complexo, agora ficou um pouco mais, mas assim, a minha busca é sempre tentar deixar um pouco mais simples, então é legal estar sempre falando, sempre apresentando, porque com as perguntas de vocês, depois a gente vai tentando simplificar, assim como fiz um trabalho com relação à logística reversa, tentando simplificar, mas mesmo assim é um tema que acaba divergindo por causa das denominações comuns. Mas, assim, sem embromation, né, vou avançar aqui, vou pedir para vocês deixarem as perguntas no chat, e aí, ao final, como a gente tem um tempo razoavelmente pequeno, eu espero conseguir falar aqui em uns 40 minutos. Primeiro, eu vou falar sobre a 10.004, e depois, rapidamente, sobre a decisão de diretoria número 20. Essa é um pouco mais simples, ela é estritamente aqui para o estado de São Paulo. Para quem é de fora, ela não vale, ela não é impactante, tá? Então, né, do começar aqui falando, quando a gente fala em classificação de resíduos, eu tenho um show de horrores aqui, eu tenho um show de assuntos e de temas. A própria 10.004, que na fotinha aqui está a fotinha da de 2004, que está sendo substituída, que vai estar sendo totalmente substituída em dezembro de 2026. Ela vai estar completamente substituída. Mas a gente vai falar de classificação, eu vou falar da 10.004, mas a gente tem outras classificações diversas. Tem classificação na construção civil, tem classificação de resíduos hospitalares, né, ou infectantes, e tem a classificação também para o transporte. Elas são complementares. Então, tem a situação assim, uma não elimina a outra. Elas são complementares. Então, ora uma vale, ora outra não, né? O caso do transporte, ela tem uma peculiaridade aí interessante. Esse é um tema também que a gente aborda lá no curso, né? E aí acaba tendo algumas surpresas para as pessoas para serem corretas. Quando eu faço a auditoria da ISO 14000, a gente pega, né, a conformidade legal, a gente pega uns probleminhas na questão da informação para o transporte, na correta informação. Quando a gente tem a questão do preenchimento do MTR e tal, todas essas normas que estão aqui, todas elas vão estar integrando o preenchimento ou a elaboração de um MTR, que aí é tema para a professora Esther, que é a nossa especialista aí na questão do MTR, mas que também eu abordo no curso de gerenciamento de resíduos. Essa norma ela ainda está quase apertando o botão do cancelar lá, mas ainda o que está considerado está valendo. Ela ainda vale no sentido da própria emissão dos MTRs, então ela não está totalmente inoperante ainda. Ah, um dos pontos, né, eu não vou ficar lendo a norma aqui, tem várias considerações aqui a serem feitas, mas a norma ela tem a ideia de promover a conservação dos recursos naturais, então a norma sempre busca trabalhar para que a gente
faça uma reciclagem, uma recuperação, muito em consonância lá com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas o principal o eixo, o tema central, está em vermelhinho aqui, né? Classificar o resíduo está intimamente ligado com a origem do resíduo. Então é assim, eu sou obrigado a entender de onde aquele resíduo veio, como é que ele foi formado dentro da minha empresa. É muito comum, quando eu estou fazendo um plano de gerenciamento de resíduos, que eu vou visitar as empresas, o pessoal chega lá, eu estou lá 10 minutos na empresa, o pessoal me apresenta um tambor e fala, pergunta para mim o que que tem lá dentro, né? Se você não sabe, como é que eu vou saber? Mas assim, a gente acaba descobrindo. Por quê? A gente busca quais são os processos, quais são as características que tem dentro da empresa. Essas características elas não costumam mudar tão radicalmente, né? Exceto quando já tive cliente que tinha resíduo estocado há 30 anos. Então, realmente, os processos mudaram ao longo do tempo. Mas a norma, ela trabalha muito no entendimento fundamentado na origem. Então, eu preciso fazer esse estudo. Ah, se você quer contratar um laudo, então, o consultor pode ir lá e fazer esse laudo para você? Vai, ele vai estudar o seu processo, pensar na origem do resíduo e aí sim emitir um laudo, né? Entendendo que num outro ponto, né, as consequências, né, a classificação do resíduo ela é extremamente importante. Por quê? Primeiro, para onde eu vou mandar esse resíduo para ele ser tratado? Né? Esse resíduo vai ter um tratamento. Resíduo, rejeito, né, o contexto é idêntico aqui, é só semântica essa questão de resíduo e rejeito. Mas as consequências nas operações posteriores são muito importantes. Eu ontem estava discutindo numa empresa e ela, eu falei assim, ela colocou autoclave, por exemplo, autoclave para resíduo químico do serviço de saúde. Eu falei, não pode, autoclave ela só pode tratar o resíduo infectante. Ela não é preparada, não é elaborada para tratar medicamento ou resíduo do grupo químico. Então, eu preciso entender como gerou o resíduo para que posteriormente eu consiga dar uma destinação adequada. E também tem empresas aqui, temos colegas aqui que são das empresas de tratamento de resíduos. Então, como que eu recebo um produto que eu não tenho condições de tratar? Por exemplo, se eu sou uma empresa de re-refino de óleo lubrificante, como é que eu posso receber PCB ou ascarel, né, bifenila policlorada? Esses óleos, ele é altamente contaminante, ele vai acabar com o meu processo, assim, vai gerar uma consequência terrível para mim se isso entrar. Então, tudo vai, né? Tudo isso aqui eu só consigo fazer um bom trabalho quando eu vou entender a origem. E vocês aí que são da gestão de resíduos, né, precisam entender que se o fornecedor que recebe os resíduos ele olha para você e fala assim: puxa, essa empresa é desorganizada, não tem um entendimento perfeito. Ele pode chegar a recusar receber o seu resíduo, porque não se sente seguro, ou então ele pega e põe o preço lá em cima, né, para ofertar o serviço para você, mas com um preço bem salgado. Então, isso pode acontecer também. Normalmente, eles recusam, né? E uma forma mais polida de recusar é colocar o preço bem para cima. A norma, ela tem a exceção, né? É sempre muito bom quando deixa bem claro o solo, obra, parte de terraplanagem, não resíduos da construção civil. Não está falando de resíduo da construção civil, está falando de solo de obra de terraplanagem e tal, tal. Os rejeitos radioativos são tratados pelo CNEM, né? Não são tratados pela norma, e material deslocado do próprio leito,
Aqui em São Paulo a gente vê sempre a obra de dragagem dos rios e tal. Então a gente tem aí uma referência técnica à parte. Na 10.004/24, ela já diz lá, né, tem uma menção que na transição entre as normas, porque a 10.004 vai ter um slide aqui para frente, mas isso também não é o importante, ela passa a vigorar efetivamente a partir de dezembro de 2026, apesar de alguns estados já estarem solicitando a norma nova. Santa Catarina, se eu não me engano, já está pedindo caracterização dos resíduos conforme a nova norma. Aqui vocês vão ver que, no fundo, ela é simples, desde que eu conheça a origem do meu resíduo. Se eu conheço a origem do meu resíduo, fica tudo muito mais fácil. A norma, a 10.004, ela chama duas normas, a 10.005 e 6, que continuam válidas e provavelmente haverá uma um ajuste nelas para poder caracterizar e definir aterros de inertes e não inertes, né? O inerte seria os resíduos da construção civil e tal, tal. Então tem essa conformação ainda. A 10.005 e 10.006, elas não estão canceladas, elas ainda estão em uso e tem comitê trabalhando com elas aí. Né? Então, como a norma está se apresentando? Ela se apresenta subdividiu em duas normas, 10.004/1, 2004/2. De forma simplista, né, a 10.004/1, ela traz um modelo do fluxograma que eu vou trabalhar aqui. E a 10.004/2, ela traz como um apêndice, como umas tabelas, né? Tem várias tabelas e listas de grupos de reagentes e tal. Então, ela traz essas informações. Então, eu tenho o conceito na 10.004/1 de como eu devo fazer, né? O conceito. E aí ela fala assim: consulte a 10.004/2 para fazer o devido enquadramento. Então, você tem uma lista dos contaminantes, por exemplo, os PCBs, organoclorados estão aqui. Então, você fala assim: ó, se está constando aqui, eu volto e aí eu classifico adequadamente. Uma das coisas interessantes, né, esse modelinho aqui que eu trago, né, eu tinha o resíduo classe 1 perigoso, o classe 2, né, classe 1 perigoso tem aqui conforme inflamabilidade, corrosividade, reatividade, e também constar nos anexos, né, o conceito é igual. Eu tinha, né, essa parte aqui foi alterada, resíduo classe 2, e subdividia entre inerte e não inerte, tá? Agora isso aqui morre, né? Eu só tenho resíduo classe 1 e classe 2 dentro do meu processo aqui. Então agora classe 1, classe 2. Como é que vai ser essa questão do inerte e não inerte? Ainda não sabemos. Isso deverá ser definido algo um pouco mais para frente aí. E os grupos de trabalho estão muito ativos aqui. Tem reunião quase toda semana sobre a evolução das normas. Também tem a norma 17.100, que está classificando o não resíduo ou resíduo que já passou por um processamento. Então, isso é muito interessante, muito importante para as empresas que imaginam um entulho que foi reprocessado, ele não está entrando mais, não está sendo vendido como resíduo, ele já é um produto. Então, eu preciso ter isso de forma normativa muito bem caracterizada. Isso tem ainda uma definição na norma 17.000, não sei se é 17.001, isso, 17.001, falei 17.100, 17.001, ela traz essa informação, tal, 17.100/1, é isso. Depois eu vejo direitinho. Antes, o modelo do fluxograma de classificação, ele
ele trazia aqui, né, a questão sempre da origem, constando nos anexos A e B. Agora, o anexo A e B viraram, né, 4 anexos, tal, que tem, mas ele tem uma rotinazinha um pouquinho diferente. Mas ainda aquele exercício de consultar as tabelas continua válido. Agora, houve uma fusão muito interessante, né? Na hora que eu tomo a decisão dos anexos, né, da forma, então eu vejo se o resíduo, né, consulto o primeiro passo, se está numa lista geral de resíduos, né, o meu material, se ele consta, ele já enquadra direto lá como perigoso, ponto, né? Que é importante entender. Depois eu vou olhar se tem o POP, né? Veja, eu não preciso caminhar aqui em frente se ele já deu como perigoso lá em cima. Mas se eu não tiver esse status, né? Se eu não souber aqui, aí eu tenho que fazer o caminho para ver se tem o POP, o poluente orgânico persistente, e óbvio, deu sim, pronto, perigoso. Puxa, consultei aqui, né? Não sei. Então vai ver se tem o físico-químico infecto-contagioso, né? Se tem, pá, perigoso. Se não tem, passo 4, né? A questão da toxicidade. Aqui o bicho pega, né? O conceito de avaliação aqui, né? E sempre se der algum sim, ele vira perigoso. Se não, não perigoso. Essa parte do 3 aqui, físico-químico, ele está muito parecido com esse losango que tinha aqui de decisão, né? Quando tinha o anexo A e B, constava essa parte do POP e assim, sutilmente essa questão da lista geral de resíduos e tal. Então eu tinha essas considerações que já estavam presentes na norma, né? Então tem aí uma base e eventualmente, eu não vou citar hoje aqui, mas você faz essa classificação toda, esse trabalho todo, e eventualmente você pode precisar de um laudo feito por um responsável técnico. Por quê? Tenho que lembrar que a 10.005, 10.006 não está sendo citada aqui dentro. Então, eu não tenho mais como fazer uma análise química no laboratório. E mesmo que eu fizesse análise química aqui, em vários momentos eu trouxe para discussão, não é porque você fazia análise química aqui e o resíduo dava como não perigoso, que ele poderia ser enquadrado. Um dos exemplos, né, é o amianto, que constava no anexo A e B aqui, e se você fizer uma análise de caracterização e classificação conforme a 10.005, 10.006, ele vai dar não perigoso. Só que se ele é citado aqui, pronto, ele é perigoso, não tem que fazer análise. Então, eu economizo aí da ordem de R$ 2.000 numa análise química, não preciso fazer, né? E já classifiquei como perigoso, exceto, obviamente, se o órgão ambiental pedir. Hoje, no estado de São Paulo, o órgão ambiental tem pedido, e o pessoal fala como caracterização, a questão da CIMA 185 ou 145, que é com relação ao poder calorífico e cloro. Ah, a CETES pediu a caracterização. Não, ele quer saber o teor de calorífico e cloro para poder mandar para coprocessamento, que é uma normativa que eu particularmente não concordo, porque o poder calorífico e o cloro deveria ser analisado pela empresa que faz o blend. Eles estão pedindo isso na origem. Então, algum lodo, se eu quisesse pagar mais caro para fazer o coprocessamento do meu lodo, ele não pode mais. Então, entendendo que eu sairia do aterro para o coprocessamento, que seria um tratamento mais interessante. Dentro do escopo, ela diz aqui uma coisa bem importante, né? No sentido, a ausência ou incompletude de informações pode inviabilizar a caracterização do resíduo.
né? Por exemplo, se eu não conheço de onde veio, aquela surpresa que aparece dentro da empresa, né? Pô, material importado que não tem a informação, né? Eu não consegui enquadrar no passo um que eu já vou falar, né? Aí ela diz o seguinte: se eu tenho incompletude, né? Desculpem a palavra, uma palavra não tão comum no nosso vocabulário comum, né? Se eu tenho essa incompletude, classifica direto como perigoso. Pau. Então eu não tenho que ter muita dúvida. Se eu tenho dúvida, classifica no perigoso. Poxa, Wagner, mas eu quero fazer uma análise. Nem sempre vale a pena, né? Uma análise química aí vai chutar por baixo R$ 2.000 e ela não vai ser completa, porque hoje você tem lá 800 itens dentro da norma, e aí, pô, quanto vai custar uma análise desse tipo? Né? Nem sempre nem o laboratório está apto para fazer essa análise e pegar essa condição, tá? Ela traz uma informação de entrada única e entrada espelho. Então, quando você tem a situação de entrada única e entrada espelho, é, entrada única, quando você tem uma única saída, uma única forma de representar. Espelho, você às vezes tem duas. Então, pode ser perigoso ou não perigoso. Então, tem essa condicionante aí dentro, tá? Aqui, aquele diagrama que eu já comentei aqui com vocês, né, que eu vou fazendo a classificação, e aí é interessante, né, o que eu não comentei lá, aqui está um pouco maior. Se eu tenho o passo um aqui, ele está referenciando, né, a lista geral de resíduos. No passo 2 ele está trazendo aqui, eu gosto de rabiscar tudo aqui, né? O passo um está aqui, o passo 2 ele traz essa referência, e o passo 3 é bem interessante aqui, o pessoal da química gostou, porque ele traz vários métodos possíveis de fazer análise. E quando não existia um método, que você referencie isso no laudo. Então, eu posso divergir no método, mas que seja um método consolidado para análise química. E aí, já para o passo 4, né, eu vou para uma série de outras regras aqui, ó, né, para poder traçar a questão da toxicidade. Então, eu vou olhar a composição química, tem a soma das composições químicas, tal, ela fica mais séria. Eu vou passar um pouquinho, por causa do nosso tempo, que é um pouco pequeno. No passo um eu sigo a lista geral de resíduos. Então, no passo um essa aqui é a carinha da lista geral de resíduos, que está aqui, ó, né? Aqui tem até um comentário em relação ao IBAMA 13, que eu coloquei como antes, né, e o agora, porque a lista do IBAMA está sendo complementada com a questão da ABNT. Primeiro ponto, a lista do IBAMA são 6 números, 6 dígitos, e a 10.004 são 8. Ela faz um ordenamento melhor dos códigos dos resíduos. Então, por exemplo, quando eu tinha lá bateria e acumulador elétrico, tal, tal, né, que era o 1601601, hoje eu tenho a mesma bateria acumulador elétrico e tal, no código 15. Esses códigos, esses capítulos, são extremamente importantes na hora que eu vou utilizar a lista geral de resíduos, porque quanto mais eu me aprofundar, me ajustar para classificar o meu resíduo utilizando a lista geral de resíduos, menos eu vou precisar recorrer ao laboratório químico, que custa. Vai ficar mais aderente, né, eu vou ficar mais seguro na hora de tratar com o órgão ambiental. Então, eu preciso fazer isso. Aqui aparece o RP,
né, que é resíduo perigoso em todos os casos, entrada única, entrada espelho. Aqui é um númerozinho que aparece aí que está errado, preciso ajustar, né? E tal. Então, por exemplo, né, aparece lá capítulo 8 resíduo de fabricação, formulação de tintas e vernizes, e aparece lá um subcapítulo e eu tenho uma classificação de um lodo aquoso. Então, é assim que é o ordenamento que passa na LGE. Então, se eu tenho alguma coisa, se eu estou com uma fabricação de tinta, verniz e tal, então eu vou olhar, né, dentro do meu processo isso aqui. Poxa, Wagner, mas aqui eu não tenho, eu não sou um fabricante de tinta, mas eu, como numa montadora, por exemplo, eu uso tinta no meu processo. Então eu tenho um processo de uso da tinta. Então eu poderia, uma borra resultante de resíduo do processo de pintura automotiva ou numa serralheria e tal, você vai usar os enquadramentos aqui, porque é o processo de pintura. Então, é utilização do processo de tinta em si. Então, eu preciso, e vocês vão ver que esse enquadramento ele é bem importante. Por exemplo, óleo usado e contaminado, OLUC, né, que é bem clássico. Então, eu vou olhar lá no capítulo, tem óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos, né? E tal, eu enquadraria aqui no capítulo 13, apesar de que no capítulo 16, se eu não me engano, tem algumas referências também, mas ali era para partes de veículos com óleo. Então eu preciso estudar bem os capítulos, porque um outro exemplo, né, você já vê aqui que o resíduo óleo lubrificante, ele não tem mais o asterisco, né, que o outro tinha, ele já aparece direto lá. Não precisei gastar nada aqui. Custo zero, né? Só consultei aqui a tabela, né? E fiz o entendimento. Bloco, né, de cimento da construção civil, né? Esse é um resíduo que ele é alcalino e ele tem um pH acima de 12,5. Mas, né? Então eu posso, se eu for fazer uma análise laboratorial, aqui também está com um gatinho aqui, ó, igual a 12,5, tá? Letrinha ruim aqui, minha, mas beleza. Então, lá na classificação, se eu olhar a forma de análise química, se o pH dele ele é acima de 12,5, né, ele seria resíduo perigoso. Porém, porém, a lista de resíduos diz lá que, ó, o bloco, né, o concreto e o bloco de concreto, ele está aqui enquadrado e ele é resíduo não perigoso. Então, se você tiver inseguro e mandar fazer análise, você vai ter um resultado errado, tá? Então, você tem que ter essa base que a certeza que se consta na lista geral de resíduos e a lista geral de resíduos diz que é não perigoso, você tem embasamento técnico para definir que o seu resíduo é não perigoso, tá? Então, esse aqui é um exemplo bem importante para ser tratado, né, nas empresas para você não ter problema. Poderia discorrer aqui sobre o resíduo eletroeletrônico, que é outro resíduo também que dá margem aí para discussão, né, nos fóruns e tal. É resíduo perigoso, não tem jeito. Mas, né, eu não gosto dessa classificação, mas vou fazer o quê, né? Não tem muito jeito. No passo 2, que é os POPs, ele é mais fácil. Eu teria que saber se tem uma concentração numa lista lá, eu trouxe a lista aqui de só dois itens, né? Aqui é o PCB, o Ascarel, e aqui são os agrotóxicos, por exemplo, se você tem mais que 50 miligramas por quilo, por acaso os dois têm a mesma concentração, então ele é considerado perigoso. Ponto. Tem POP, vai ter que ser incinerado. Isso aqui é importante porque o tratamento quer saber, né? A empresa que vai receber o seu resíduo
precisa entender se ela é devidamente homologada para receber aquele material, tá? Aqui no passo 3, quer dizer, que é a inflamabilidade, né, corrosividade, por exemplo, né, aqui está mais correto lá a faixa de pH, né, que está colocado, né, vai avaliar quimicamente, aqui eu dependeria de uma análise química ou de conhecer no mínimo. Lembrando que o patogênico eu não mando fazer análise. Então, se eu tenho lá o curativo sujo de sangue, eu não mando fazer análise disso aqui. Eu já considero automaticamente como patogênico perigoso. Não interessa se isso veio de uma criança que está com o sangue zerado lá, não tem problema nenhum. Isso não importa, vai ter que classificar como patogênico, independente, de qualquer situação. Tá? Então, aqui estamos em linhas gerais. A questão da toxicidade é onde a coisa complica um pouco mais. Ainda no passo 3 tem o anexo D, né? Os métodos. Então, o pessoal da química, quando eu apresento, eles adoram aqui, porque tem várias ABNTs. Aqui já fala das metodologias da comunidade europeia e tal. Então, né, para quem trabalha em laboratório analítico, fala, pô, que legal que agora eu tenho a possibilidade de usar, e ela já diz, né, métodos reconhecidos nacional ou internacionalmente. Então, já dá uma brecha para isso. Na questão da toxicidade, aqui eu não tenho como mandar fazer uma análise. E a lista é gigante, tá? Eu vou precisar, eu tenho a questão do. Aqui tem a definição do que é tóxico, tem uma lista imensa de itens aqui, de substâncias tóxicas, né? É possível consultar a BNT, se você tiver o número CAS, né, lá na BNT, isso aqui é gratuito, você coloca lá o número CAS e ele vai puxar, né? Eu coloquei o número CAS de uma substância, né? E tal. E aí aparece para mim que se ele tiver esta substância numa concentração igual ou superior ao limite, pronto. Então ele está considerado como tóxico, né? Então, eu vou ter que olhar essas condições aqui, né? Por exemplo, sensibilizante. Então, essas frases Hs, para quem faz o estudo do GHS, ou então tem lá a ficha de, agora FDS, né? A FDSR, de dado de resíduo, ou de dado de segurança dos químicos, vai ter essas frases aqui lá nos produtos químicos. Então, eu vou precisar entender qual é a concentração. Puxa vida, olha a sopa de letrinha aqui que tem, né? Se eu tenho uma substância que tem esses 3 itens aqui, eu vou ter que olhar a soma das frases Hs. Por exemplo, um H341 aqui, ó, que tem aqui, tem outro 341? Não, não tem, escolhi o número errado, ó. Tem 2, 3, 4, 1 aqui. Então, eu vou ter que olhar, por exemplo, quanto é a soma das concentrações desse H341, e aí o 341 é o mutagênico 2. Então, eu vou ter que olhar e fazer essa soma. Então, gente, eu sempre falo, é muito melhor enquadrar, né, já na lista geral de resíduos, que normalmente a maioria das empresas, das condições, a gente consegue atrelar lá, porque senão eu vou ter que fazer cálculo estequiométrico para entender a quantidade de concentração dentro desses constituintes aqui, para poder entender se eles são perigosos ou não. Aqui ficou mais complicadinho, sim, né, o ponto. E eu tenho o fator M, esse fator M aqui para as substâncias que são perigosas para o meio ambiente. Então, tem lá essas definições aqui também na hora de uma classificação do resíduo. No tempo que aperta, né? De novo, aquele mesmo diagrama, só que de uma forma um pouquinho diferente, né? Eu tenho lá, vejo o resíduo, né? Eu vou
verificar se está na lista geral de resíduos, que é o melhor caminho, né? Que normalmente eu tenho entrado nas empresas e assim, eu não tenho necessitado, não tenho precisado chegar a avaliar a questão de toxicidade, né? Não costumo precisar fazer ser reativo, corrosivo, porque de cara a gente consegue normalmente enquadrar aqui na NGR aqui e tal. Né? Sempre é interessante, né? Ter um ponto de fulgor, saber se está inflamável. Eu já tive algumas surpresas aqui. O corrosivo é mais fácil. O patogênico não cabe análise, né? E tal, porque não faz sentido. Ah, mas Wagner, eu quero mandar fazer uma análise de toxicidade. Toxicidade, ela vai te dar um resultado nem sempre seguro, custa da ordem de 15 a 30 mil reais, demora lá 40 dias para fazer e não te dá segurança. Então, não recomendo, tá? Ok, beleza? Aqui era a questão da classificação. Falei aqui por 35 minutos. E agora, caminhando para o fechamento, vou falar um pouquinho, um assunto um pouco diferente, que é a questão da nova decisão de diretoria, número 20. Isso aqui se aplica para o estado de São Paulo ou para quem manda resíduo para o estado de São Paulo. Então, eu estou em Minas Gerais e mando resíduo para São Paulo. Então, essa referência aqui vai ser importante. Bom, então, eu tenho lá algumas informações que essa decisão de diretoria, ela estabelece regra para o CADRE. O que que é o CADRE? O CADRE é tipo de uma licença, né? O CADRE é tipo de uma licença que emitida pelo órgão ambiental que permite que eu tire o resíduo da minha empresa e destine para o local X. Então, quando você tem esse acordo para mandar o resíduo para o local X, que eu estou comentando, vai ser consultada a licença, se é compatível, né, o resíduo que eu estou pensando mandar para aquele local, se ele é compatível ou não. Normalmente a CETESB só dá uma validada nisso, às vezes demora um tanto para validar isso, mas normalmente já quem recebe esse resíduo já mandou uma carta de anuência, ou seja, de concordância. Quem vai receber aquele resíduo normalmente já avaliou se pode receber ou não, tá? Então, o CADRE ele tem essa conotação, é como uma permissão para destinar um resíduo, tem quantidade, tudo. O CADRE coletivo é emitido por quem recebe os resíduos, mas quando são quantidades pequenas, ele é muito utilizado para pano de limpeza. As empresas usam muito na manutenção, no processo produtivo, paninhos, né? E aí acaba alocando, até alugando esses panos, tem uns contratos assim, e aí usa o cadre coletivo, era usado para lâmpada também e tal. Parecer técnico agora é quando vem um resíduo de outro estado. Antigamente a gente emitia um cadre para ele. Agora emite um parecer técnico junto à CETESB. Bom, para eu falar em cadre, né, o cadre ele se aplica para os resíduos de interesse ambiental, né? Pô, se é um resíduo de interesse ambiental, o que que é um resíduo de interesse ambiental? Ele é o resíduo classificado como perigoso na 10.004, que a gente acabou de ver. Então, se o resíduo é classificado como perigoso, ele é de interesse ambiental. Ou nessa listinha que tem aqui, né? Então, ele já traz aqui que é o resíduo, né, perigoso conforme a 10.004, né? Ele já traz. Fala de lodo de sistema de tratamento de efluente líquido, fala de EPI contaminado com PCB, então traz algumas coisas assim.
Ele traz informação de resíduos, por exemplo, lodo de sistema de tratamento de água. Gente, isso aqui é água potável. Só que ele tem um controle por causa da quantidade que gera. Para quem trabalha na parte de tratamento de água, sabe que gera muito lodo, né? Muita coisa. Ah, aí tem o combustível derivado de resíduos sólidos, mesmo os não perigosos, e solo contaminado de unidades licenciadas. Então, aí, esses são os resíduos aos quais eu preciso emitir o CADRE. Resíduo de serviço de saúde e tal, tem aí uma listinha aí razoável, né? Só que, né, na obtenção do CADRE, será obrigatória para os geradores de resíduos, né, que têm atividades licenciadas pela CETESB, tá? Aí fala aqui da questão do transbordo, tem algumas considerações aqui, né? Fala dos resíduos apreendidos pelo poder público, pela polícia, ou então acontece muito, o pessoal joga resíduo no terreno da prefeitura e some. Então, eles já abriram aqui uma exceção e não precisa de CADRE, nem faria muito sentido para isso. Mas onde eu queria chegar, que acho que é o ponto mais importante, não estão sujeitos a essa regra, quando a gente fala de solo contaminado e resíduo de serviço de saúde, tá? Então, se você gera resíduo de serviço de saúde, não dá para usar a decisão de diretoria 20. Dá para usar quem está nesta condição aqui. Essa aqui é top. Então, não serão emitidos CADRs para geradores licenciados por municípios. Então, se eu tenho a minha empresa licenciada na prefeitura que não caiba licenciamento na CETESB, neste caso está dispensado do CADRE. Então, isso aqui ajudou bastante, porque você tem uma empresa pequena, tal, um processo mais simples, vamos dizer, que é licenciado na prefeitura, porque os mais complexos vão para a prefeitura. Então, neste caso, eu não preciso mais de CADRE, exceto, né, a clínica ou o que quer que seja, que tem lá o serviço, resíduo de serviço de saúde. Então, uma universidade, por exemplo, ela não gera, ela normalmente, ela não é licenciada na CETESB, ela tem lá o processo na prefeitura, então ela não precisa de CADRE. Uma escola, né? Eu fiz um trabalho para uma escola que tinha resíduo armazenado há mais de 15 anos, e aí a gente teve que emitir o CADRE, né? Porque esse serviço já tem uns 2 anos, tivemos que emitir o CADRE para ela. Poxa, né? Desnecessário. Apesar de que esse CADRE a gente emitiu em um dia. Foi assim, uma coisa. Deu entrada num dia, no outro dia estava aprovado. Incrível, né? Acontece. E aí, né, caminhando já para o final aqui da nossa apresentação, já a Jaqueline está doida para falar ali, está com uma vontade de sortear as bolsas aí para os cursos. Eu vou estar ministrando o curso agora 26 a 28 de agosto, das 7 às 22, então eu vou ter mais tempo para falar todos esses pormenores que assim, a parte de classificação ela é um pouco maior que o que tem, mas que num curso à distância a gente não consegue muito ficar sem manusear uma norma ou algo que o valha e tal, que é uma pena. Mas mesmo assim a gente consegue abranger bem o conteúdo, falar sobre o transporte de resíduos perigosos, né, que é a nomenclatura para o transporte, código ONU. A gente fala do MTR, então eu falo também várias considerações sobre o MTR, apesar de que a Jaqueline tem uma professora extremamente competente aqui no nosso grupo, que é a professora Esther, que faz uma aula só sobre MTR. E também, para fechar aqui, a gente fala do plano de gerenciamento de resíduos e da logística reversa. Então, a gente vai desmistificar vários contextos aí da questão da logística reversa. Então, aqui eu vou passar, tem meu contato, tá? O Wagner, @papiro meio ambiente,
No grupo lá tem meu celular também, pode mandar o WhatsApp para mim, ou então procura a Jaqueline, que a gente está sempre aí buscando as interações. Jaqueline, acho que a gente pode responder um pouquinho das perguntas, né? Eu passo para Sim. você, o que que você acha? Lê o chat, teve várias perguntas, vê o que que você Então tá, consegue, então que aí eu vamos já, lá. na Então, ó, sequência, eu já sorteio. o laudo do responsável técnico precisa ser elaborado por um químico, a Gabriele, obrigado, Gabriele. Gabriela, é o seguinte, o laudo técnico, normalmente a gente pede com a RT, mas não está totalmente obrigatório na norma. Normalmente o órgão ambiental ele tem pedido para que, se você tem um laudo técnico, que ele venha acompanhado de uma RT, tá? Normalmente é isso, mas não obrigatório. E se você precisa, se você tem, você não é obrigado a ter uma análise química, exceto se o seu órgão ambiental pedir, né? O órgão ambiental pode pedir isso, mas eu acho difícil. O certo seria você montar uma construção para o laudo técnico, descrevendo o processo, descrevendo. Quando eu falo descrever o processo, é meia página, uma página, não muito mais que isso, né? Que nem eu já peguei plano de gerenciamento de resíduos com 180 páginas. Falei, não precisa nada disso, é 40 páginas, você mata um plano de gerenciamento de resíduos e pronto, tá? Então, um laudo técnico desse é um laudo rápido, é descrever sucintamente o processo, você não precisa contar a vida da empresa ali. Tá? Então, é isso. E ali é assim, é recomendável, mas não obrigatório a questão do laudo técnico. Aí o Alex falou como faz para declarar um resíduo. Ah, por exemplo, o funcionário trabalha com resíduo perigoso, óleo diesel, tem como declarar essa luva. Então, é o seguinte, eu não consigo, estou entendendo aqui, o Alex, que o questionamento é, eu tenho um EPI. A maioria dos EPIs, muitas vezes, não estão sujos, tá? Mas quando eu tenho um EPI sujo e outro EPI razoavelmente limpo, eu vou tudo pelo que é mais grave. Então, eu considero tudo como sujo. Outro dia, eu estava com uma colega e ela falou assim, não, as minhas pilhas aqui são todas, eu posso descartar como classe 2 porque tem pilha e bateria que isso é possível. Porém, se você tem uma pilha ali no meio que ela não é dessas pilhas que podem ter um descarte mais comum, pronto, você já vai ter que classificar tudo como perigoso, tá? Beleza? Qualquer coisa, repete aí. A Gabriela também aqui perguntou quais os códigos usados no MTR, porque hoje é utilizado o do IBAMA. Como ficará a questão do SIGOR? Eu queria ter uma bola de cristal para saber quando que isso vai acontecer, Gabriela. A minha perspectiva, eu acho que na virada do ano, ou agora 25 para 26, ou 26 para 27, eu imagino que eles vão trocar, eles já estão trabalhando nisso, tanto o Sigor quanto o Sinir, mas ainda estamos trabalhando na IBAMA 13 de 2012. Ainda não tem aí um sinal. E para nós vai ser interessante quando você pensa no RAP, né? No relatório de atividade potencialmente poluidora, tudo isso, estar juntando os pontos, tá? Aí a Kátia fala, no caso de incompletude, a qual já classifica o resíduo como perigoso, como ficará a escolha da destinação final desse resíduo? Né, sem o laudo químico. Como a empresa receptora do resíduo terá a garantia das características do laudo sem um laudo químico? Então, aqui vai ser um pouco do cheiro do resíduo, né? Quando eu falo cheiro, é uma expressão lúdica. Você vai precisar, de alguma forma, você precisa ter uma noção do que é. Mas, em geral, quando você tem esse tipo de resíduo muito desconhecido, você acaba indo para uma incineração, que é um processo muito mais caro,
sim, 10 vezes mais caro do que o convencional. Então, você vai acabar tendo que ir para esse caminho, no geral, e vai ter que fazer um acordo com a empresa que vai receber esse resíduo. Na verdade, essa fala que você tem aqui, você vai ter que falar junto com a empresa de resíduo e ele vai ter que aceitar essa condição. E a gente tem implicações interessantes, porque como é que eu coloco isso no transporte? Né? O transporte ele tem umas pegadinhas ali que são bem sérias e hoje está sendo enquadrado também como crime ambiental. Então, se eu não classificar direitinho, eu posso levar uma multa bem pesada como crime ambiental. E aí a Fabiola fala se o gerador que está localizado fora do estado de São Paulo também tem dispensa do parecer técnico do General Duque para empresa aderentes ao termo de compromisso para a lógica reversa, localizada no estado de São Paulo. Então é assim, você precisa ter, precisa consultar se a empresa que vai coletar e receber esse resíduo de Oluc em São Paulo está aderente ao termo de compromisso. Porque o que que acontece? Às vezes você tem empresas que não estão aderentes ao termo de compromisso logística reversa. Neste caso, eu preciso de CADRE ou parecer técnico, tá? Então aqui tem que tomar um pouco de cuidado aqui. E o compromisso, o termo de compromisso precisa estar válido, porque se não estiver válido, dá fora essa dispensa do CADRE. O Rafael trouxe um ponto aqui, que ao entrar nessa nova classificação de regras entre si, como fica para os aterros que têm licença de operação por uma data mais extensa e da atualização, mas que foi tirada na regra antiga? Pode ter algum problema entre nova classificação do gerador e licença de operação da regra antiga? Eu não vejo conflito, tá, Rafael? Porque, assim, que norteava se era resíduo classe um, todo aquele regramento, ele não mudou. Você não teve um resíduo que era não perigoso e virou perigoso. Na verdade, houve um ajuste de como que eu, na forma como eu classifico, ficou mais claro em vários segmentos. Então, se eu conseguir fazer uma consulta legal na LGR, na Lista Geral de Resíduos, eu vou conseguir ter um enquadramento legalzinho aqui. O aterro que já tirou a licença continua válido. O que poderá acontecer, porque ele tem a renovação da licença dele ali, a CETESB pedir algum ajuste ou alguma coisa assim, mas de nomenclatura, porque o resíduo que ele recebe de um jeito vai continuar sendo o mesmo. Assim, eu não estou vendo é, dificuldades ou contextos aqui que sejam um problema. E aí, por fim, né, o gerenciamento de áreas contaminadas e seja optado por escavação, destinação a aterro, solicita análise laboratorial de caracterização do solo para definir se recebe como classe 2A ou 2B, ou um, né? Agora podemos simplesmente classificar nós mesmos? Não, você vai precisar fazer uma análise química, sim, tá? A diferença é que você não tem uma lista com poucos itens. Você vai ter que tentar entender o processo que você tinha para poder mandar fazer uma análise com os principais possíveis contaminantes ali. Então, você continua precisando disso, só que antes você se amparava, mas também nem para tudo, viu? Na 10.005, 10.006, quando você fala em solo, os próprios destinadores pedem o teor de orgânicos lá, de solventes orgânicos, várias dessas considerações eles pedem lá que estavam fora da 10.006 ou 10.005 ali. Então, tem ali algumas nuances, e normalmente isso está mais atrelado na licença do aterro, né? Porque, eu repito, nenhum resíduo ele era não perigoso e passou a ser perigoso. Só facilitou a forma de caracterização dele. É isso. Então, eu preciso sempre estudar a base do que tem por trás disso, né? É, e aí, para fechar, Luciano, meu parceiro, a gente já fez alguns trabalhos juntos aí, Luciano.
da Solema, era muito competente. O cadre coletivo, ele tem algumas considerações importantes. Primeiro, ele só vai servir para um tipo de material, né? Normalmente, esse pano embebido com óleo é o que eu mais vejo. Às vezes, resíduo de serviço de saúde, o cadre coletivo cabem lá até 50 empresas. Tomem cuidado, porque às vezes tem prestador de serviço que fala: ah, eu já tenho cadre coletivo, você posso enquadrar seu resíduo aqui. Negativo. Só posso enquadrar num cadre coletivo se o seu CNPJ estiver lá dentro, tá? Eu posso, né, respondendo diretamente, a empresas da mesma atividade, não. Eu tenho uma metalúrgica que tem aquele paninho com óleo. Eu tenho uma indústria química que tem o setor de manutenção que tem um paninho com óleo lá. Eu tenho um hospital que tem gerador de emergência que tem paninho com óleo. Então, precisa estar dentro do mesmo conceito do resíduo. No cadre coletivo, por exemplo, a gente usava muito para lâmpada. Então, lâmpada é lâmpada. Numa indústria química, numa petroquímica, numa fundição, num escritório, qualquer lugar. Então, talvez seja um exemplo mais tranquilo para passar aqui para vocês. Então, dentro desse conceito, o cadre coletivo era para lâmpadas, para qualquer empresa que fosse, mas o resíduo em si, o mesmo, limitado a 7,2 ou 7,3 toneladas por ano, tá? Beleza? Então é isso. Quero agradecer vocês aí pela participação, pela presença. Vou passar a palavra para Jaqueline, que está a 4 horas de fuso horário, tá ali, ó, meia-noite agora lá em Portugal. É, Eu quero verdade. um pastel de Belém aí, hein? Vou mandar para Original. todo mundo. Pessoal, vamos lá, me ajudem com o sorteio. Quem puder abrir a câmera, abre, é rapidinho. A gente teve 111 inscritos na live, começa no número 2. E eu vou pedir para quem está aparecendo aqui para mim um número entre 2 e 111. Luciano, tô vendo você aqui primeiro. Fala um número para mim, por gentileza. Tá com o áudio fechado. 111. Isso. Ah, o 111. Vamos lá, Ok. vamos ver. Vamos lá. Paulo, fala para mim um número. Você consegue abrir o áudio? Também não estou te ouvindo. Agora 33. sim. Qual? 33. 33. Rafael, consegue abrir o áudio para falar um número para mim? 75. Opa. Muriel, tudo bem, Muriel? Fala um número para mim também, de 2 a 111. 5. 5. E o último, tô vendo aqui o Danilo. Consegue abrir o áudio e falar um número para mim? Isso. 48. Opa, 48. Então vamos dar uma olhada quem foram os felizardos aí que ganharam bolsa de 50% no curso completo do Wagner. Lembrando que os alunos têm sempre 20% de desconto e quem tiver interesse me procura depois, que aí o curso do Wagner é mais completo, é de 3 dias, enfim. Espera lá que eu vou tentar compartilhar a tela para vocês verem comigo na lista de pessoas aqui. Olha lá, 111, Maria Solange, não sei se está aí. Depois o 111, 75. Deixa eu subir aqui. Valéria Ferreira. Depois 48, Bruno Santana. 33. Só para vocês verem que eu não estou inventando nada. Alex Xavier. Não sei se alguém está por aí, né? E o número 5, Kleber. Bom, é isso. São sorteados. Depois podem entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida. A gente está sempre à disposição de vocês, se precisarem qualquer coisa. Obrigada, Elias, falando que já fez o curso do Wagner, que é excelente e super recomendo.
Realmente o Wagner já ministrou muitas vezes e não precisa nem falar que entende muito do assunto, então quem tiver dúvidas sobre gestão de resíduos e quiser aprender um pouquinho mais com o Wagner, me procurem, tá bem? E agradeço muito a participação de todos, desejo uma ótima noite para todos e tudo de bom para vocês. Quero Obrigado, repescagem do gente. sorteio. Se sobrar vaga, se a pessoa não quiser a vaga e liberar a vaga, eu anuncio, tá bem? Tchau, gente. Tudo de bom. Obrigado, tchau, Obrigada, boa noite, Wagner, mais uma obrigado. vez. Boa Obrigado, boa noite. noite. Tchau, Tchau, boa tchau. noite. Valeu. Obrigada. Tchau, tudo Eu, de obrigado. bom. Boa noite. Valeu, Wagner. Tchau. Boa Boa noite. noite, Boa noite. obrigada. Obrigado, boa Boa noite. noite. Boa noite. Obrigada, Wagner. Obrigado, Jaque. Tamo junto. Tchau. Tamo nessa. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.